Olá, jovens, velhos, mulheres e homens, crentes e descrentes. Tudo beleza? Ou não? Independente de como e onde você está, que eu te encontre no espírito correto para receber uma mensagem. E essa é a segunda parte da mensagem que eu trago para vocês a respeito de oração. E nós vamos ler bastante versículo hoje. Dito isso, eu digo mais, sem mais delongas, que para nós começarmos a falar com Deus, além da fé, que é o que eu falei no vídeo anterior, a oração é uma manifestação da fé para falarmos com o invisível, certo? Corroborando com isso, nós lemos em Hebreus 11 o texto que diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Agora, precisamos entender então um pouco sobre o Deus a quem vamos conversar e também aprender a mentalizar a grandeza da sua posição. Geralmente, nós clamamos a Deus com a consciência de que Deus é alguém que está acima de nós. Deus é alguém com autoridade, a qual tem o poder de fazer algo por nós, além de nossas limitações. Ou seja, o que nós não podemos fazer, nós clamamos a Deus. Afinal, Ele é Deus. Então, esse ato por si só, além de um ato de fé, para falar com o invisível, é um ato também de humildade e temor, onde a gente se coloca para falar com quem é maior que a gente. Embora às vezes a comunicação possa ser como um protesto também, né? Por exemplo, como quem faz um protesto a um governante. Mas bem-aventurados são os humildes de espírito, como está escrito em Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E sobre o temor, também está escrito lá em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Sabendo que Deus está na sua posição de Deus, né, acima de nós, qual é a nossa posição para que a gente se achegue conscientemente, racionalmente até Ele? E como nós podemos ser ouvidos e atendidos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no seu palácio? A primeira coisa é que eu acredito que é o que foge de todos os critérios e é algo que Deus não rejeita, que é um coração quebrantado. Então, como está escrito em vários lugares, por exemplo, aqui, eu vou ler em Salmos 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Em Salmo 34:18 também diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Em Salmos 147:3 também diz: ele sara os que têm coração quebrantado e trata das feridas deles. Amém? Com isso, caso você queira agora falar com o Pai, nesse momento, comece usando o seu coração. Não haverá critérios. Mas agora, para os que querem mais do que só falar a Deus enquanto ele fica ouvindo, para aqueles que querem aprender a ouvir a voz de Deus usando não só o coração, mas também a mente e os ouvidos espirituais, eu convido a entender e aprender como orar. E em mais essa etapa dessa série de vídeos que eu estou fazendo, e assim prestar o culto racional em uma conversa bilateral com o Criador. Primeiramente, é preciso entender que a nossa conexão com o Criador só é possível agora por causa de um homem, a saber, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Timóteo 2:5-6 diz: porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Para melhor entendimento, eu vou explicar em um breve resumo do resumo. No Velho Testamento da Bíblia, é possível ver que a prática de sacrificar cordeiro perfeito e saudável era um critério para expiação da sujeira do pecado feito por um sumo sacerdote para entrar na presença dos santos e então fazer o papel de mediador entre Deus e o povo. E Jesus cumpriu esse papel sendo o homem perfeito e oferecido em sacrifício pelos pecados de todos aqueles que crescem.
Como está escrito em Hebreus 7, do 26 ao 27. Diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Sim, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo. E também podemos ler em João Batista afirmando no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então segura aí que isso é muito importante para a gente aprender a orar de forma correta, é muito importante. Se você quer ser parte disso, então já se inscreve no canal. E vamos ver um pouco mais sobre o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, corroborando com o que eu disse no começo, que nós leríamos muitos versículos. Evangelho de João 1, versículo 9 ao 12. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que não receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. E abrindo um parênteses aqui, nós vemos que ser filho de Deus é uma autoridade dada para aqueles que recebem e creem no seu nome. E por ele podemos chamar a Deus de Pai. Como está escrito em Gálatas 4, do versículo 4 ao 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou a seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém, filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Então, fecha parênteses e continuando. Hebreus 4, 15 a 16 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça para ajuda em momento oportuno. Esse é o momento oportuno para você encontrar a graça. A misericórdia está sobre todos, mas só os filhos de Deus encontraram a graça. Agora você vai poder entender isso de vez. Em Lucas 23:45 diz: e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Pois é, em resumo, o véu é a representação da separação entre o homem e Deus. O homem sujo e pecador não poderia jamais entrar na presença de Deus. Mas o sacrifício de Jesus simboliza a remissão dos pecados. Portanto, ele, sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nos possibilita entrar na presença do Pai. Como está escrito em Efésios 3, no versículo 11 ao 12. De acordo com o eterno plano que ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. E também em Colossenses 1, 13 e 15 diz: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, e quem temos redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Acho que é o suficiente por agora. Ufa. Tudo isso para eu te dizer que para a gente começar a orar, a falar com Deus, a gente precisa invocar o nome de Jesus. Para entrar na presença do Pai, apresente uma procuração chamada o nome de Jesus Cristo.
pois Ele é quem foi sacrificado no seu e no meu lugar. E é Ele quem nos santifica para podermos falar com Deus e chamarmos a Deus de Pai, pois Ele é o primeiro entre muitos irmãos. E agora eu vou dar um exemplo fazendo uma oração, aqui utilizando o nome de Jesus. Então vamos orar assim. A gente imagina, né, o Senhor Deus no seu trono, o Pai, né? E a gente entra na presença dele clamando o nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho falar contigo. Eu invoco o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, primeiramente pelo sacrifício na cruz, pelo teu sangue derramado, pelos meus pecados, que hoje podem me dar livre acesso ao Pai. E através do seu nome, do teu sacrifício, Senhor Jesus, que eu venho falar com o Pai. Amém? E aí a gente pode começar e conversar com o Senhor, Deus e Pai, e abrir o nosso coração e a nossa mente. É bom que a gente esvazie a mente, para que a gente eleve a mente e os pensamentos a Deus e a sua grandeza, de como Ele é grande, e ao Senhor Jesus. É bom fazer esse exercício no começo da nossa oração, de lembrar quem Jesus é e por quem nós estamos entrando na presença do Pai, para que a gente possa se posicionar mentalmente e espiritualmente de forma correta a buscar a Deus em uma conversa bilateral com o Senhor, Deus e Pai. E com isso eu quero fazer um protesto sobre a banalização do nome de Jesus e como usam esse nome. As pessoas não usam o santo nome de forma correta e acabam usando ele para tudo, o tempo todo. Eu vou ter um dia abençoado em nome de Jesus. Não sei o que lá, não sei o que tem, em nome de Jesus para cá, em nome de Jesus para lá. Para. Usa o nome de Jesus como o poder de Deus e use quando for fazer algo em nome do Pai, para que Ele vos conceda. Mas use o nome de Jesus para exercer autoridade no mundo espiritual de forma consciente. Amém? E é isso. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a meditação e como o mecanismo da meditação cristã e por que muitos não estão ouvindo a Deus por causa disso. Comente se você reconhece a voz de Deus. Todas as vezes que você vai orar, você presta atenção na voz dele? Você tem ouvido a voz de Deus? Por que as pessoas esperam os cultos para ouvir a voz de Deus, por exemplo? Será que elas não estão ouvindo porque não têm orado corretamente em secreto no seu quarto? Veremos. Se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever e compartilhe com seus amigos e familiares. E já sabe, né? Ativa o sininho. E Deus abençoe e até a próxima mensagem. Toca aqui.